Deuteronômio capítulo de número 30. Eu vou pedir só para nos ajudar aí com as luzes, na sanca, para a gente ter esse tempo aí de ministração. Deuteronômio, capítulo de número 30, a partir do verso 15. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga aguenta aí, pastor. Deuteronômio, capítulo 30, vamos ler dos versos 15 ao verso de número 20, que nos diz assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus estatutos, caminhos, guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então, hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deus abençoe a leitura da sua palavra, e o povo de Deus disse amém. Feche os seus olhos. Pai, como é bom estar aqui na tua casa, como é bom poder louvar o teu nome, como é bom, Deus, poder vir ao altar, seja para receber uma oração, seja para entregar o dízimo e as ofertas ao Senhor. Ah, meu Deus, como é bom ler a tua palavra e agora encher o coração de uma santa expectativa para receber a instrução dela. Pedimos que nessa noite o Senhor possa usar a minha vida, Pai. Me recolho na minha insignificância, peço a tua bênção, peço a tua ajuda na partilha da palavra, de tal maneira que o teu povo entenda, compreenda, creia, e por causa disso seja abençoado por causa da ministração da tua palavra. Assim, Deus, nós nos aquietamos de coração, abrimos o nosso coração, a nossa mente, para receber esta porção das Escrituras, e que esta palavra germine, floresça e frutifique em nosso coração. Oramos assim, em nome do Senhor Jesus, amém, Senhor. Queridos, eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Eu amo ler as Escrituras, meditar, eu me empolgo, eu viajo, eu sonho, é tão gostoso ler a palavra. E hoje à tarde, meditando nas Escrituras, Deus trouxe-me ao coração esta porção das Escrituras. Eu não sei se você sabe, mas o livro de Deuteronômio quer dizer segunda lei, ou a repetição da lei. Eles estão no momento, Israel está num momento muito especial. Eles estão prestes a entrar na terra que Deus havia jurado há muitos anos atrás. E sabe quando chega o momento? Sabe quando tem uma palavra, tem algo que você está esperando, e chega a hora, é agora, está acontecendo, né? Como é gostoso quando isso chega, né, diante da gente.
E o povo está vivendo esse tempo. Havia uma promessa de que eles entrariam numa terra que havia sido prometida sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E agora, depois de uma jornada muito dura, muito árdua, eles estão prestes a entrar na terra e a possuí-la. E aí então Moisés, sabedor de que ele mesmo não poderá entrar, sabedor de que ele mesmo não poderá usufruir de tudo aquilo, ele então reúne o povo e vai repetir a lei. Vai de novo evocar as leis, os mandamentos, os estatutos, as ordenanças. E eu fico maravilhado com o nosso Deus. Ele é Deus. O que Ele faz está feito. Deus não precisa pedir permissão para fazer qualquer coisa. Mas o texto que nós lemos, o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, está propondo algo para aquele povo que Ele havia cuidado com tanto carinho. Ele está diante de entrar na terra e Deus está dizendo para ele: gente, eu tenho uma proposta para fazer para vocês. Vocês estão diante da terra prometida. Daqui a pouco, vocês entrarão, começarão a possuir, a conquistar uma terra muito grande, a terra que mana leite, a terra que mana mel. Mas ouça-me o que vou dizer. Eu estou propondo para vocês a bênção e a maldição. Eu estou propondo para vocês a vida e a morte. Eu estou propondo para vocês o bem e o mal. A escolha é de vocês. O Deus que havia cuidado de Israel de uma maneira tão especial. Imagina, a Bíblia fala que 40 anos no deserto, eles foram sustentados por um pão que caía do céu. E a Bíblia diz que o gosto é de sabor de mel, é como bolos de mel. Eu fico imaginando a delícia daquilo, sustento do céu. Eles estavam cansados de comer, e aí Deus então dá um soprão num vento, e a Bíblia fala que o arraial se enche de codornizes, e eles então ficam, eles comem aqueles animais, aquelas aves, e eles ficam fartos. A Bíblia fala que nesses 40 anos, a roupa deles não envelheceu. Sabe o que é isso? Imagina eu, 40 anos, com a mesma camisa, pregando todo domingo aqui. Você não ia aguentar mais, né? Mas eu também olhava para você, era a mesma roupa, há 40 anos que você estava. Imagina, a Bíblia fala que nesses 40 anos, eles não perderam a sandália do pé. Há quem diga, e aí eu vou deixar você acreditar ou não, que à medida que o pé ia crescendo, a sandália também ia crescendo. Eu fico imaginando o cuidado de Deus, a proteção. Eles estão no deserto, e porque é deserto, é um calor causticante, Deus manda uma nuvem para amenizar o calor. Lá no deserto, o calor e a temperatura caem vertiginosamente, do calor para o frio, quando escurece, quando anoitece. De dia é muito calor e à noite é muito frio. O que Deus faz à noite? Coluna de fogo. Não só para manter o povo aquecido, mas também para que o povo tivesse o seu caminho iluminado, para que eles continuassem as suas marchas. Olha o cuidado de Deus. E agora Deus, no final desse trajeto, introduzindo o povo para a terra que Ele mesmo havia prometido, Ele senta diante do povo e diz assim: gente, eu tenho uma proposta para fazer para vocês. Vocês me conhecem porque eu cuidei de vocês todo esse tempo. E eu estou propondo duas coisas para vocês: a morte e a vida, o bem e o mal, a bênção e a maldição. Só que eu não vou decidir por vocês, muito embora eu vá sugerir: escolha a vida. Escolha a vida, para que vocês possam viver, não só vocês, mas também a vossa descendência. E aí Deus então diz para o povo: você tem o poder
da escolha. Diante de vocês, dois caminhos. Eu não sei se a imagem está aí que eu tinha pedido, se vai dar para colocar. Diante de vocês, dois caminhos. O caminho da vida, o caminho da bênção, o caminho do benefício, do favor, da proteção. E do outro lado, um outro caminho. O caminho da maldição, que vai conduzir à morte, do mal, daquela situação onde não há mais amparo, onde não há mais proteção. O caminho a ser trilhado será a escolha de vocês. A vida é feita de escolhas. E quando nós estamos diante de uma escolha dessa, qual é a escolha que a gente vai fazer? Quer ver só? Alguém aqui quer escolher a maldição? Alguém aqui quer escolher a morte? Alguém aqui quer escolher o mal? Não. Se eu perguntar e pedir para você levantar a mão, quem aqui vai querer a bênção, a vida e o bem? Quem vai levantar a mão? Bênção, não é não? Agora o que me intriga é que muita gente, muito embora sendo sugerido por Deus, para optar pela vida, escolheram um caminho diferente. E essa escolha que está na nossa mão, que foi um presente de Deus, porque Deus não faz robôs, nós temos na mão o poder da escolha, e Deus vai respeitar a nossa escolha. Eu fico olhando para a Bíblia, homens que tiveram a oportunidade de viver, homens e mulheres que tiveram a oportunidade de serem abençoadas, de trilharem pelo caminho do favor, do benefício e do bem, e infelizmente escolheram o outro caminho. Quer ver só? Não precisou ir muito longe. Você abre a Bíblia em Gênesis no capítulo 3, o homem e a mulher escolhem o caminho da morte, porque Deus planta um jardim, coloca eles ali no meio, e diz, olha, de todas as árvores aqui no jardim, é para benefício de vocês, é para a vida, é para a saúde de vocês, comam abundantemente. Eu só vedo vocês de uma árvore. Eu não quero que vocês olhem para ela, que vocês não apalpem aquela árvore. Todas as outras é para benefício de vocês, é para uso de vocês. Mas uma única árvore vocês não podem. Qual foi a escolha do homem? A árvore que não podia. A gente vai para o capítulo 4. Fala que dois irmãos vão adorar a Deus. Um trabalha no campo, colhe ali as suas oferendas e leva. O outro cuida de rebanho, imola um animal e entrega. A Bíblia fala que Deus se alegra, se satisfaz na oferta de Abel, mas ele reprova Caim e a sua oferta. E meu irmão, você já foi reprovado na vida? Já tomou bomba na escola? Já? Que coisa horrível, não é não? Que vergonha que dá chegar em casa, meu Deus do céu. Uma vez eu falsifiquei o boletim. Ai, Jesus, que vergonha. Ainda bem que eu não tinha me convertido ainda. Acho que eu já contei, sei lá se eu contei isso aqui. Falsifiquei a nota de matemática, eu tirei 2,5. Eu apaguei, escrevi 7,5. Lógico. Só que meu pai tinha que assinar o boletim. E aí deu ruim. E aí eu comecei a maquinar, falei, pronto. Eu vou lá, eu estudava de manhã, eu vou sair antes do meu pai, antes dele acordar, eu vou lá, peço para ele assinar, ele está meio dormindo, ele vai assinar, não vai nem ver. Inocente, não sabia de nada. Eu fiz um negócio tão feio, mas tão mal feito, que eu passei guspe assim na borracha, apaguei, dei uma esfarelada no boletim. Meu pai assinou. E é o primeiro bimestre, gente, era a recapitulação do ano seguinte, do ano anterior. E o cabeçudo aqui tirou 2,5 em matemática. Falei, meu Deus, e agora? Eu tenho o segundo bimestre para recuperar. Tirei 5. Não, eu tenho um terceiro, tirei 5. Tem o quarto, precisava tirar 7,5, porque a média era 5, e aí ficava tudo beleza, passava de ano sem problema. Tirei 5.
Recuperação. Pai, estou de recuperação. Mas você não tirou 7,5? Você pensa que eu sou besta, moleque? Escolhas. A Bíblia fala que Caim, ele decidiu mal. Ele escolheu mal. Foi reprovado. Eu passei de ano, graças a Deus, naquela lá eu passei. Mas Caim foi reprovado. E, gente, eu não vi ninguém feliz porque foi reprovado. E a Bíblia fala que no rosto de Caim estava estampado um semblante descaído. E Deus olha para Caim e diz assim: Caim, por que está irado o teu semblante, Caim? Caim, se porventura você fizer do jeito certo, eu não aceitarei você e a sua oferta. Caim, vou te falar, dar um conselho, mas a escolha é sua. Você está prestes a cometer uma coisa terrível. Você está desejoso de se vingar no seu irmão. Gênesis capítulo 4, versos 6 e 7, Deus fala assim para Caim: Caim, você está sentindo essa vontade, mas esse desejo você deve dominar. O pecado bate na porta. O pecado, a vontade de você, tentar resolver isso com a sua própria mão, está batendo no seu coração. Cara, escolha diferente. Você deve dominar esse desejo. Você não deve fazer o que você está com vontade, mas a escolha é sua. O que Caim fez? Matou o irmão. Escolheu a morte. Foi banido da terra. Deus chamou a atenção dele antes dele fazer. Caim, você não precisa fazer o que você decidiu fazer. Você tem na mão o poder da escolha. Escolhe o contrário do que você está pensando, para que você viva. E ele escolheu errado, e infelizmente por conta disso, ele morreu. A gente percorre um pouco mais a palavra de Deus e a gente descobre: Saul foi um homem que tinha tudo para dar certo. Saul era alto, era bonito, era rico e foi levantado para ser o primeiro rei de Israel. Ele foi ungido, foi derramado azeite na sua cabeça, foi dada uma palavra profética de que, muito embora aquela não fosse a escolha de Deus, fosse a escolha do povo, Deus abençoaria Saul. E Samuel chega para Saul e diz assim: Saul, eu quero que você vá até uma determinada localidade e me espere ali 7 dias. No 7º dia eu vou chegar. Eu oferecerei holocaustos para atrair a benevolência de Deus, para que o seu reinado seja um reinado perpétuo, eterno, longevo. A Bíblia fala que Saul foi no lugar devido. No 7º dia, Samuel se atrasou. No 7º dia, ele não vinha. Os filisteus estavam prontos para a batalha. O povo começou a dispersar, porque Samuel tinha que oferecer o holocausto para eles poderem ir para a guerra. E olha só o que Saul fez. Temendo o povo, ele escolheu não obedecer. Ele escolheu não o caminho da vida, da bênção, do bem. Ele escolheu o quê? Tragam animais, e eu mesmo oferecerei o holocausto. A Bíblia diz que e essa não era a função dele. Ele não podia fazer isso. Quando ele imolou o animal, a Bíblia fala que quem chegou? Samuel. E Samuel chega, Saul sai ao encontro querendo saudar, dizendo: que bom que você chegou, cara, você demorou, já fiz o que era para fazer. Samuel fala: que barulho é esse que eu estou escutando? Que coisa é essa? O que você fez? Rapaz, você demorou, e forçado pela circunstância eu tomei uma decisão. Sabe o que Samuel falou? Forçado pela circunstância, você escolheu a morte. Forçado pela circunstância, você escolheu a maldição. Hoje mesmo, o seu reino seria confirmado, mas por causa disso, Deus já escolheu um outro rei no seu lugar. Quando a gente continua caminhando, a gente chega na vida de Sansão. Sansão era um homem que foi escolhido por Deus, ainda no ventre da mãe, que ainda não tinha nem engravidado porque era estéril.
O anjo vai até a casa do pai de Sansão e fala para ele: olha, você vai ter um filho, e esse menino vai ser uma bênção nas minhas mãos, e ele vai ser consagrado desde o ventre, ele é um nazireu, ele é um homem consagrado, separado, dedicado exclusivamente para que eu possa usá-lo, porque a partir dele que eu livrarei Israel. A Bíblia fala que o menino cresce, e você conhece a história de Sansão. Sansão é aquele homem, é aquela mulher, é aquele adulto, é aquele jovem que flerta com o pecado. A Bíblia fala, queridos, que no final, ele se enamorou de uma moça chamada Dalila. E quando você lê o texto bíblico é dramático, porque Dalila começou com aquela conversa de mulher: você me ama? Te amo. Então me conta o seu segredo. E ele inventava uma história, e a hora que ela achava que ia dar certo, dava errado, e por 3 vezes ele brincou com ela. E a Bíblia fala que Dalila chega para ele: você me ama? Te amo. Ama nada. Eu estou falando para você revelar qual é o seu segredo, e você não revela. Você está brincando comigo, você não me ama coisa nenhuma. E a Bíblia fala que Dalila ficou importunando Sansão dia e noite, importunando a ponto dele se desgostar da vida. Imagina uma mulher falando na sua cabeça: você não sabe o que é isso, né? Só os homens que sabem o que é isso. Mulher nenhuma sabe disso. E a Dalila fala dia e noite: você não me ama, você não me ama, você não me ama, porque se você me amasse, você falava que era o segredo, você não me ama, você fala que me ama, você não ama coisa nenhuma, por que você não me ama, e por que você não me conta o segredo? A Bíblia fala que Sansão não aguentou mais, sabe o que ele fez? Diz a Bíblia: descobriu-lhe o coração e revelou o segredo, e disse assim: olha, eu sou consagrado, e porque sou consagrado, nunca passou navalha no meu cabelo, eu nunca cortei o cabelo, porque essa é a minha aliança com Deus. Se eu raspar o cabelo, eu serei como um homem qualquer, e a força se esvai de mim. E a Bíblia fala que ela fez o menino dormir, porque é sempre assim. Ela fez o Sansão dormir no seu colo, cortou seu cabelo, e de repente ela deu o grito que ela havia dado as 3 últimas vezes: Sansão, os filisteus sobem contra ti. E aí sabe o que Sansão fez? Levantou, e diz o texto bíblico que ele pensou: me levantarei e serei como das outras vezes. Ponto. Começa uma outra frase: sem saber que o Senhor se tinha retirado dele. Para mim esse é o versículo mais triste da Bíblia. Ele não sabia que havia quebrado a aliança com Deus, escolhido a morte, escolhido a maldição. Ele escolheu. Não foi Dalila que escolheu, ele escolheu descobrir o coração e revelar que o segredo da vida dele era o voto, a aliança que ele tinha com Deus. Sabe qual foi a consequência disso? Olhos vazados, cadeias, e ele girava o moinho, e todo mundo zombava da sua vida. Esses homens todos tiveram a oportunidade de escolher a vida, tiveram a oportunidade de escolher o bem, tiveram a oportunidade de escolher a bênção do Todo-Poderoso, e infelizmente eles escolheram o contrário. E aí quando eu perguntei para você, quem aqui gostaria de escolher a vida, todo mundo levantou a mão, e eu tenho certeza que Adão escolheu a vida, Caim escolheu a vida, Saul escolheu a vida, Sansão escolheu a vida. Mas o que é que aconteceu no meio do caminho? O que acontece muitas vezes conosco? Muito embora conscientemente escolhemos a vida, alguma coisa acontece no meio do caminho, que nos faz escolher o caminho oposto. E o verso 17 do texto que nós lemos, fala de algo muito especial. Deus fala assim: cuidado, para que o teu coração não seja seduzido. Cuidado, você que hoje escolheu a vida, cuidado para não ser seduzido, cuidado para não ser enganado, cuidado com as propostas que chegam diariamente. E eu me lembrei da canção do Tales: todo dia, o que acontece com o pecado? Ele me chama, ele te chama,
eu escolhi a vida. Mas todos esses homens foram seduzidos, todos esses homens foram enganados, todos esses homens, embora pudessem optar, escolher, decidir pela vida, eles foram num dado momento da sua história enganados, num dado momento das suas vidas seduzidos e caíram. E qual foi a consequência? Maldição, morte e o mal. Hoje é noite de Santa Ceia, e nós temos a oportunidade de escolher a bênção, de escolher a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro de José. Você se lembra de José? Lá no Egito, quando ele chega na casa de Potifar, a Bíblia diz que a mulher de Potifar olhou para José, viu que ele era um moço bonito, viu que havia a graça de Deus sobre ele, viu que ele era um jovem, forte. E qual foi a sedução dela para ele? Deita comigo. E a Bíblia fala que dia e noite ela vinha com essa proposta. E qual foi a resposta de José? Eu sou fiel a Deus, eu sou fiel ao teu marido. E a Bíblia fala que ele entra um dia na casa de Potifar, e naquele dia foi uma cilada de Satanás, porque quando ele não consegue nos seduzir, quando nós não caímos, ele não desiste, ele continua trabalhando, ele continua armando ciladas, ele continua trabalhando de maneira que a gente vacile. Ele, diz a Bíblia, está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Traduzindo o que eu estou dizendo, procurando alguém a quem possa seduzir. E a Bíblia fala que naquele dia não tinha ninguém na casa, e José entrou para cuidar dos negócios que lhe era comum. E a mulher viu ali uma oportunidade, e diz a Bíblia que ela agarrou José, segurou pela roupa. O que José fez? A Bíblia diz que ele deixou as vestes e se foi, porque ele decidiu viver, ele decidiu contar com a bênção de Deus, ele decidiu pelo caminho da vitória, da bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Você se lembra de Moisés? O livro de Hebreus, no capítulo 11, quando vai falar dos heróis da fé, diz uma coisa que me deixa muito impactado, que pela fé Moisés, sendo homem, recusou, diga recusou, ser chamado, não precisa repetir não, ser chamado filho da filha de Faraó. Preferiu, diga preferiu. Olha o que Moisés fez, ele recusou um caminho, recusou ele decidiu o contrário, uma proposta. Mas a Bíblia fala que ele não apenas recusou, ele preferiu o quê? Ser maltratado com o povo de Deus, porque ele tinha em vista o galardão. Ele recusou aquele momento transitório do pecado, quando a proposta vem, quando a possibilidade chega, quando a alternativa de você burlar alguma coisa bate na tua porta. Quando ela chega, ela não chega mostrando quem ela é, ela chega te seduzindo, ela chega contando uma história, ela chega mostrando uma coisa que não é verdadeira para te iludir. A sedução nos ilude, e a Bíblia fala que Moisés, diante dessa situação, ele preferiu, ainda que ser maltratado com o povo de Deus, porque ele tinha em vista a promessa. Você se lembra de Josué? A Bíblia fala que Josué, no capítulo 24, no verso 15, ele reúne o povo. Moisés já tinha morrido, e agora ele, Josué, que era servidor de Moisés, tem a responsabilidade de entrar na terra. Ele reúne o povo de novo, e fala quase que a mesma coisa que Moisés falou. Ele diz assim: escolhei hoje quem vocês irão servir, porque eu e minha casa já escolhemos, nós serviremos ao Senhor, louvado seja Deus. Quantas propostas que aparentemente nos conduzirão para a vida, mas diz o escritor aos Provérbios que o final conduz à morte, conduz à maldição, conduz o malefício, conduz
a uma situação de dor, de pranto, de lamento. Queridos, nem tudo é o diabo. Nem tudo é o inimigo que cria situações. Muita gente hoje está sofrendo, não por causa do diabo. Muita gente está sofrendo hoje, porque decidiu errado ontem. Você reclama do seu esposo, você foi obrigado a casar? Você decidiu. Você reclama da sua esposa, você foi obrigado a casar? Hashtag chupa essa manga, agora não tem o que fazer. Sai que é sua, Tafarel. Aguenta agora. Você decidiu, foi o diabo. Às vezes o inimigo coloca as coisas assim para nos atrapalhar. Mas a decisão ainda é minha. A decisão de escolher sim ou não ainda é minha e ainda é sua. Hoje à noite Deus está dizendo: escolha a vida para que viva, louvado seja o nome do Senhor. Deus te trouxe aqui para dizer uma única coisa para você: o que eu desejo para você, diz o Senhor, é vida com abundância, louvado seja Deus. O que Deus quer para você é bênção. O que Deus tem para você é vitória. O que Deus tem para você é benefício. O que Deus tem para você é favor. O que Deus tem para você é amparo. O que Deus tem para você é proteção. Mas quem vai determinar se você vai estar debaixo da bênção, do favor, da vida, da proteção e do amparo, não é Deus. Somos nós, sou eu, é você. Escolhais hoje a quem vocês irão servir. E aí, queridos, eu não posso deixar de falar daquele que fez a melhor escolha, Jesus. Eu teria muito para falar, eu não vou falar que o tempo está... A Bíblia fala em João capítulo 4, verso de número 34. Jesus falando para os seus discípulos: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha só, a Bíblia fala em Hebreus capítulo 4, verso 15, que Jesus escolheu certo, porque a Bíblia fala que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, porém sem pecado. As mesmas tentações, as mesmas propostas, a mesma conversa fiada. Vide Mateus capítulo 4, quando fala das propostas do diabo. Ele também foi tentado como nós somos tentados. E se ele é nosso referencial, nós precisamos imitá-lo também, recusando o pecado e correndo para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para mim a escolha mais difícil de Jesus se encontra em Filipenses capítulo 2, que ele, sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, quer dizer, ele decidiu, ele escolheu. E o que ele escolheu? Esvaziar-se de si mesmo, assumir a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido como homem. A Bíblia fala que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de... Ele escolheu o caminho da cruz. Aquele caminho não era dele, aquele caminho era o meu caminho, era o seu caminho, mas ele escolheu trilhar o seu caminho, o meu caminho. Ele escolheu ser feito maldição no meu lugar, para que eu e você fôssemos abençoados. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 5, versos 7 e 8, eu choro quando eu leio isso aqui. Diz que Jesus, nos dias da sua carne, ofereceu forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, àquele que tinha poder para livrar a sua alma da morte. O que Jesus fez? Clamor, oração, súplica, lágrimas, para aquele que podia livrar a sua alma da morte. Só que qual foi a voz que ele ouviu do Pai? Tudo bem, Jesus, você não precisa ir para a cruz. A minha vontade
é que você fosse para a cruz. Porque se você não for para a cruz, não tem redenção. Se você não for para a cruz, o Ayrton não vai poder participar da ceia. Se você não for para a cruz, a Maria não vai ter o nome dela escrito no livro da vida. Se você não derramar, não verter o seu sangue, a sua vida, em favor do Henrique, em favor da Rosângela, em favor do Vladimir, do Cadu, da Ana, do Carlos, se você não for para a cruz, não haverá povo salvo, redimido. Mas Jesus, por causa da tua piedade, está lá em Hebreus capítulo 5, versos 7 e 8, que nos dias da sua carne ofereceu forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Ele escolheu trilhar no caminho da obediência e padeceu todas as coisas pelo sofrimento. É mais ou menos assim, filho, o pai falando com o filho: filho, eu vou te ouvir, porque você é piedoso. Mas você lembra o que eu escrevi lá, inspirando o profeta Isaías? No capítulo 53, todavia, ao pai preferiu moê-lo. Filho, a minha vontade é que você vai para a cruz, mas eu estou ouvindo a sua oração. E qual foi a resposta de Jesus diante disso? Qual foi a escolha do nosso Senhor? Qual foi a escolha de Cristo? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade. A minha vontade é não ir para a cruz. A minha vontade é não derramar o sangue para aquele povo que não merece. A minha vontade não é morrer no lugar deles, porque eles blasfemam o teu nome, porque eles se maltratam, eles te maltratam, Pai. A minha vontade não é essa, mas eu quero obedecer à tua vontade. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Só por causa disso, só por causa de uma escolha, hoje a gente vai poder participar da ceia. Queridos, eu queria concluir essa palavra dizendo que o problema nosso é aqueles que nos tentam seduzir. E nos tentam seduzir, e a sedução aqui não tem nada a ver com questões sexuais, tá? A sedução aqui é aquela que chega para a gente dizendo: faz o que você acha que deve ser feito, não dê ouvidos para a voz de Deus. Esse negócio de carregar a sua cruz não é bem assim. Foi essa sedução de Eva, foi essa sedução. O que é que ele disse? Ele disse que se eu comer eu vou morrer. E qual foi a sedução? Não, boba, come, seus olhos vão ser abertos. Qual foi a sedução que chegou no coração de Caim? A justiça própria, a vingança pela própria mão, e ele caiu. Nessa noite Deus está dizendo: cuidado com aquilo que tem seduzido o seu coração, porque se você escolher errado, você estará debaixo de morte, você estará debaixo de maldição, você estará debaixo de mal. E a pergunta nessa noite é: como é que eu venço a sedução? O verso 20 de Deuteronômio 30 nos diz, fazendo 3 coisas: amando ao Senhor, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Eu fui ver qual era a palavra original para essa ideia de apegar-se. É grudar, porque é disso que depende a nossa vida. Eu não me basto, eu não consigo, eu não dou conta, por isso eu preciso amar o meu Senhor. Eu acho bonito, porque o autor escolheu o gerúndio para colocar aqui. Não é amar, é amando, é dando ouvidos, é apegando-te. Nos dá a ideia de que é um ato contínuo. E quando é que eu devo decidir? Quando é que eu devo escolher? Repete comigo: hoje. Amanhã, quando você ler esse texto, você vai ler: hoje eu estou propondo a vida e a morte. E quando é que você vai ter que decidir? Amanhã vai ser o hoje. Hoje
o Senhor nos chama para viver abençoados, prósperos, felizes. E muito embora Ele pudesse decidir por você, Ele dá para você o poder da escolha. A mesma voz que ecoou para aquela geração, está ecoando nessa igreja, no meu coração e no seu coração. Quem é que você vai escolher? Ah, eu já escolhi. Você não escolheu, você precisa escolher todos os dias. Todo dia. Por que a gente participa da ceia? A gente participa da ceia todo mês, porque é uma forma de nós atualizarmos a nossa fé. É uma forma de nós falarmos novamente para Deus, sim. Nós falarmos novamente para Deus: eu escolho Deus, eu quero Deus, eu preciso do Senhor. E só tem um jeito, é disso que depende a tua vida. A tua vida não depende de um bom curso, muito embora ele seja necessário. A tua vida depende de Deus. A tua vida não depende de um bom casamento, muito embora esse seja o desejo do nosso coração. A tua vida depende de Deus. Está escrito em Deuteronômio 30, disto depende a tua vida. Do quê? De amar a Deus, dar ouvidos à sua voz e apegar-se a Ele. É disso que depende a nossa vida. É isso que nos fará mais do que vencedores. É essa decisão que a gente precisa tomar todo dia. Inclusive hoje, eu escolho Deus. Eu não sei você. Eu escolho renunciar ao pecado. Eu escolho aquelas propostas que estão diante de mim, que poderão me beneficiar, mas se não for do agrado de Deus, eu quero ser ousado o suficiente para dizer não. Faz isso, ninguém está vendo. Os meus olhos são humanos, mas os olhos de Deus são como tocha de fogo, Ele vê todas as coisas. E a Bíblia diz que um dia nós daremos conta de tudo que fizermos diante daquele cujos olhos estão patentes todas as coisas. Não dá para fazer nada escondido. Eu posso esconder do pastor, posso esconder da minha esposa, dos meus filhos, dos meus irmãos, dos meus pais, mas eu não posso esconder de Deus. E nessa noite Deus está dando a nós também o poder dessa escolha. Quem é que você vai escolher? Ah, de novo, já escolhi. Nós vivemos escolhendo todos os dias quem é que a gente vai seguir. Porque amanhã, meu irmão, você vai para o trabalho e vai ter uma proposta para você. Porque amanhã, lá no supermercado, vai ter outra proposta para você. Porque amanhã vai chegar no coração um sentimento de orgulho. E ninguém fala do orgulho como um pecado, né? Foi o orgulho que derrubou Lúcifer. Foi o orgulho que é o orgulho, a raiz de todos os pecados. Mas o orgulho não faz mal para ninguém, né? O orgulho parece que não machuca ninguém e que Deus não está vendo. Amanhã vai chegar uma proposta. Amanhã vai chegar na sua porta uma possibilidade, uma opção. E nessa noite Deus está dizendo: a vida e a morte está diante dos teus olhos. A bênção e a maldição está diante de você. Escolha a vida para que você viva. Louvado seja o nome do Senhor. Qual que é o resultado disso? Longevidade, vida plena e, por fim, o destino eterno. Porque as decisões do hoje, ainda que equivocadas, redundarão na eternidade. Uma vez eu estava vendo uma reportagem do Rally Paris-Dakar, e o motoqueiro, ele se desviou 1 grau do alvo, e à medida que ele andava nesse 1 grau, coisa foi aumentando, e ele nunca chegou no destino certo, porque no começo é 1 grau, mas à medida que eu vou avançando, cada vez mais eu estou distante do objetivo. A tua decisão hoje redundará na eternidade. A tua decisão de agora, de ser fiel à sua família, de amar aquele que Deus colocou no teu lado, a decisão de você amar a igreja que te acolheu, a decisão de você se submeter aos processos de Deus, a decisão de você honrar
as pessoas que estão à sua volta, tudo isso atrairá a bênção e o favor de Deus para você. E que nessa noite eu seja um portador de boa notícia, que você escolha a vida, para que você e sua família possam viver, porque a minha decisão afeta a minha família, a minha decisão afeta a minha igreja, a minha decisão não me afeta apenas, afeta todo mundo que está à minha volta. E a minha oração é que eu e você, por mais atraente que seja a proposta, a gente possa escolher a vida, a bênção, o favor, o amparo, a proteção, o benefício, a graça. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu podia ter pregado essa palavra em 2 minutos, porque a palavra de hoje é essa. Deus deseja o melhor, mas a escolha é minha, a escolha é sua. Tem escolhas e decisões que aparentemente não vão trazer nenhum tipo de prejuízo, mesmo sendo equivocadas, mas tem decisões que redundam na eternidade, que ecoam na eternidade. E hoje nós estamos diante da mesa do Senhor. Essa é a decisão correta. Estar aqui na casa de Deus. O Du leu aqui no começo do culto que alguns decidem deixar de congregar, e porque deixaram de congregar não são exortados, e aquele dia se aproxima. Que nessa noite a gente escolha Deus. Quando o pecado chegar, a gente tenha discernimento. A gente precisa parar de ser bobinho. A gente precisa ser firme, arraigado no amor de Deus, alicerçado na palavra do Senhor, para que diante dos nossos olhos a gente sempre escolha Deus em nome de Jesus. Dá um abraço na pessoa que está ao seu lado. Diga assim: que você escolha corretamente, porque eu quero ver você viver em nome de Jesus. Quero convidar os diáconos para que venham aqui. Diáconos, diaconisas, queridos, nós vamos encerrar esse momento de escolha, escolhendo a mesa do Senhor. A Bíblia fala que, porque muitos escolheram de maneira leviana participar desse momento, ficaram enfermos e alguns morreram. Por quê? Porque escolheram não arrepender-se e abandonar o pecado. Escolheram participar desse momento para manter as aparências. Isso é abominável aos olhos do Senhor. Nessa noite, Deus espera que você escolha a vida. Mas como é que eu escolho a vida se eu fiz algo errado? Arrependendo-te, rompendo com o pecado, decidindo a vida, participando da ceia e sendo abençoado para a glória e louvor do nome do Senhor. Vamos fechar os olhos em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração e diga assim comigo: Senhor Deus, nesta noite eu ouvi e entendi a tua palavra. Nessa noite, hoje, eu escolho a vida, a bênção, o benefício, o favor, em nome de Jesus. Pela fé eu recebo poder, pela fé eu irei discernir as propostas que me afastam de Deus. Nessa noite eu decido por Deus. Eu renuncio o pecado, a escolha errada,
e declaro que a minha vida pertence ao Senhor. Oro assim, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, o Senhor Deus onipotente, o nosso Pai celestial, entregou Jesus Cristo, seu unigênito Filho, à morte de cruz para a nossa redenção. E o Senhor, pela oferta de si mesmo, feita uma só vez, fez um sacrifício pleno, perfeito e suficiente pelos pecados de toda a humanidade. E Ele mesmo instituiu perpétua redenção da sua morte, ordenando-nos em seu Evangelho que a continuemos até a sua segunda vinda. Portanto, agradecidos ao Senhor, consagremos-nos a Deus em resposta de amor, em nome de Jesus. Pai querido, aqui estão os elementos do pão e do cálice, que nesse momento consagramos ao Senhor, para que este pão seja símbolo do teu corpo, e este cálice seja símbolo do teu sangue, para que ao comermos do pão e bebermos do cálice, sejamos abençoados e participantes do abençoadíssimo corpo e sangue do Senhor Jesus. Nós renunciamos o pecado, nós escolhemos a vida de santidade, nós escolhemos a vida com Deus, nós escolhemos amá-lo acima de todas as coisas, nós escolhemos dar ouvidos à sua voz, nós escolhemos ter uma íntima comunhão contigo, em nome de Jesus de Nazaré. Essa é a nossa oração, amém. A palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, partiu dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, Ele tomou o cálice, e tendo dado graças, disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, eu escolhi derramar o sangue em seu favor. Fazei isso todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. Que nessa noite, meu irmão e minha irmã, na nossa escolha, nós escolhamos uma vida com Deus, consagrada, rendida aos pés do Todo-Poderoso, e que a participação da ceia seja o selamento dessa decisão, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Vocês estarão recebendo aí o pão, o cálice. Aguarde até que todos recebamos os elementos da ceia, para participarmos juntos, no nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, faça a tua escolha nesse momento, pelo Senhor, pela vida, pela bênção, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por este momento, Senhor, e pela fé nós olhamos o Calvário. O Senhor escolheu estar ali, o Senhor não precisava estar ali, não merecia estar ali. Aqueles não eram os teus pecados, porque muito embora tendo sido tentado em todas as coisas à nossa semelhança, o Senhor não pecou. Aleluia, Senhor. O Senhor estava ali por escolha, porque o Senhor ousadamente escolheu nos amar. O Senhor escolheu morrer a nossa morte, para que pudéssemos viver a vida abundante prometida para cada um de nós. E nessa noite nós declaramos que também escolhemos a cruz, também escolhemos Cristo, também escolhemos o Senhor para a nossa vida. Assim oramos em nome de Jesus. Coma, meu irmão, o pão, beba do cálice, seja alimentado pela fé, em nome do Senhor. E o grande e imenso amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que a graça regeneradora e salvadora de Jesus Cristo, o nosso Senhor e adorável Salvador, que a sublime comunhão e as consolações do Deus Espírito Santo, sim, que a bênção do Todo-Poderoso, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja derramado sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.